A partir de agora, está no ar. Jornal Dia a Dia. Uma parceria. Rede do Interior. Jornal G8. Jornal Mais Bragança. Piracaia na Rede. Alfamix FM. Um oferecimento de Quick Entregas. A partir de agora, na Atibaia TV. Olá, boa tarde, seja muito bem-vindo. Começou mais uma edição do Jornal Dia a Dia com as principais notícias da sua cidade e da região. Excepcionalmente hoje, a edição está sendo gravada por motivos de compromissos externos da equipe. Mas para você não deixar de ficar bem informado, vamos conferir os destaques desta edição. Atibaia começa a aplicar a 5ª dose da vacina contra o coronavírus em idosos e imunossuprimidos. Carro é flagrado trafegando em ciclovia em Bragança Paulista. Idosa é atropelada no calçadão em Piracaia. Tudo isso e muito mais agora no Dia a Dia. Atibaia começou a aplicar a 5ª dose da vacina contra a Covid-19 em idosos acima de 60 anos e também nos imunossuprimidos. Segundo a Secretaria de Saúde, as pessoas com mais de 60 anos ou aqueles que têm alto grau de imunossupressão que tenham tomado a 4ª dose há pelo menos 4 meses podem se dirigir ao Centro Permanente de Vacinação, que fica no Centro de Convenções, todos os dias das 7 horas da manhã às 7 horas da noite, ou em qualquer unidade de saúde com sala de vacinação. Segundo o Ministério da Saúde, são consideradas pessoas com imunossupressão aquelas que têm imunodeficiência grave, já fizeram quimioterapia, já realizaram hemodiálise, já realizaram transplante de órgãos sólidos ou de células-tronco, os portadores de HIV, usuários de corticoide em doses maiores ou iguais a 20 mg por dia, ou ainda os que possuem doenças inflamatórias crônicas. Já em Bragança Paulista, já estão abertas as vacinações para as pessoas acima de 50 anos para tomar a 4ª dose. Lembrando que a dose será dada àqueles que tomaram a 3ª dose há mais de 4 meses. E ainda falando em vacinas, o estado de São Paulo prorrogou a vacinação contra a gripe e o sarampo até o dia 24 de junho, por conta da baixa procura por parte da população. Desde o início da campanha, menos de 35%, isso mesmo, praticamente 1/3 de todo o público-alvo foi imunizado. Desse público, a maioria sendo crianças, gestantes e puérperas. Além destes grupos, podem se vacinar idosos, profissionais da saúde e do transporte coletivo. Também os caminhoneiros, os professores, os indígenas, as forças de segurança e pessoas com comorbidades. Cerca de 6 milhões de pessoas foram imunizadas contra o sarampo e o vírus influenza no estado de São Paulo. Com a proximidade da chegada do inverno, as autoridades de saúde incentivam a população a se imunizar, pois o período de maior circulação dos vírus são nas temperaturas baixas. As vacinas contra a gripe e o sarampo podem ser tomadas ao mesmo tempo, exceto por pessoas que testaram positivo para a Covid-19. Estas só devem ser vacinadas assim que terminar o período de isolamento. E um dos eventos que é tradição no calendário da nossa região é a Festa do Morango, daqui de Atibaia e Jarinu, que acontece no final do mês de junho e também no início de julho, lá no Campo dos Aleixos. Hoje, nós batemos um papo com as meninas que compõem a corte da festa, a rainha, a primeira e a segunda princesa. Elas participaram do nosso podcast Hora do Café e falaram um pouco das curiosidades da festa e o tanto de coisas boas que nos esperam por lá. Confira um trechinho.
mas estou muito bem acompanhado com a corte da Festa do Morango de Atibaia e Jarinu, que acontece tradicionalmente. Para conhecê-las um pouquinho mais, elas vieram até Atibaia TV tomar um cafezinho com a gente. Primeira princesa Letícia Prado está aqui com a gente. Boa tarde, Letícia. Boa tarde. A segunda princesa Fernanda Aline está aqui com a gente também. Boa tarde, Fernanda. Boa tarde. E a rainha da festa, que responsabilidade, hein? Maria Clara Bueno. Boa tarde e sejam todas bem-vindas. Boa tarde. Olha, pra mim, na hora que saiu a inscrição, eu ainda pensei bastante, mas é o que eu tava conversando com as meninas, né, principalmente com a Goda antes de vir, que quando a gente tem um sonho, a gente precisa correr atrás. Então, a gente precisava se organizar e, né, então eu tomei a decisão, falei, bom, vamos participar? Vamos. Então, vamos meter as caras ali e vamos. Então você, melhor que ninguém, sabe também o quanto que representam as flores e o morango aqui para nossa cidade, né? Que não é só uma festa, só uma bagunça, quer dizer, ajudam os produtores e movimenta a economia da cidade, né? Qual que é realmente a importância da festa nesse sentido? A festa, ela traz toda a nossa cultura, né, da nossa região. Então, mostrar isso, mostrar quem nós somos, né? Aqui de Atibaia, aqui de Jundiaí, Jarinu, Bragança Paulista. Então, toda essa região, quem nós somos, né? Então, a festa, ela representa isso. Então, as pessoas, elas vêm conhecer isso. Quem nós somos, quem são, o que nós produzimos aqui nessa região. E assim, vem gente de todos os lados para conhecerem lá. Você que é mais novinha, vamos pegar a rainha aqui de novo. Já tinha ouvido falar da festa antes, já tinha passeado por lá, e agora como é que vai ser representar e fazer parte da festa? Sim, eu já tinha ido algumas vezes na festa e eu lembro que eu ia quando eu era criança e eu sempre gostava muito da parte, principalmente de brinquedos e também de morango com chocolate. Eu lembro que, nossa, eu fazia meu pai gastar comigo. E pra gente encerrar, deixar o pessoal com água na boca, com vontade de ir lá comer as delícias do morango, qual é o recado de vocês? Por conta da pandemia, tudo isso deu uma parada e deu uma desanimada. Só que agora, com a volta, vai ser muito empolgante. E vai ser muito legal receber todos vocês lá na festa. Mas a festa tá lá pra ter esse momento, essa tradição, além da cidade, mas ter essa união da família, ter esse momento de comunhão entre os seus amigos, a família, enfim. Então, vai ser muito importante ter vocês lá, poder receber vocês novamente, receber todo mundo de braços abertos. A gente espera muito vocês lá. Podem vir tirar fotos com a gente, tá? A gente promete sorrir bastante. Mas a gente aguarda muito vocês lá pra curtir esse momento com a gente, né? Se divertir um pouquinho e entender um pouquinho da tradição das nossas cidades ali também. A edição completa do podcast está em nossos canais. Não deixe de conferir. E não deixe também de marcar na sua agenda. A Festa do Morango de Atibaia e Jarinu acontece nos dias 25 e 26 de junho, nos dias 2 e 3, 9 e 10 de julho, lá no Parque do Morango do Ilho Mazieiro, no Campo dos Aleixos. E continuando a série produzida pela Atibaia TV em parceria com a Agüero Brands, vamos no episódio de hoje descobrir a importância do olhar na descoberta de um novo amor. Out of the blue, uninvited, but I couldn't stay away. I couldn't fight it. I had hoped you'd see my face and that you'd be reminded that for me it isn't over. Never mind, I'll find someone like you. I wish nothing but the best for you too. Don't forget me, I beg. I remember you say sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. Sometimes it lasts and loves, but sometimes it hurts instead. It hurts instead.
Vamos agora para a previsão do tempo. As temperaturas devem cair na quarta-feira aqui em nossa região. Por isso, ao sair pela manhã, não se esqueça do agasalho. São esperados 23 graus na região Bragantina, com mínimas que podem chegar a 16 em Atibaia e Piracaia e a 15 graus em Bragança Paulista. Ainda a possibilidade de chuva amanhã nas 3 cidades. São esperados 6 milímetros em Bragança e 5 milímetros em Atibaia e Piracaia. Já os ventos chegam a 12 quilômetros por hora. No sistema Cantareira, ele apresentou um leve recuo de ontem para hoje. O índice registrado nesta terça-feira foi de 41,5% de sua capacidade total. E ontem à tarde, um carro foi flagrado andando por uma ciclovia em Bragança Paulista. Como podemos ver nas imagens cedidas pelos nossos parceiros do jornal Mais Bragança. Vejam só que absurdo estas imagens. O veículo modelo Uno Mille de cor preta trafegava tranquilamente, como se fosse a coisa mais normal possível trafegar por uma ciclovia e em plena luz do dia. O local por onde ele passava fica na Avenida dos Imigrantes, quase em frente à Câmara Municipal da cidade. Pois é, onde ficam os vereadores que fiscalizam tudo o que acontece no município. Bom, quando o carro chega na altura do semáforo, ele quase colide com outros 2 veículos que andavam pelas ruas. Por sorte, ninguém ficou ferido. E segundo o Código Brasileiro de Trânsito, trafegar por ciclovias, calçadas, passarelas, jardins públicos, acostamentos, gramados e similares é considerada infração administrativa. A multa é de R$ 880,41, além de 7 pontos na carteira. Essa imagem aí até lembrou um atual vereador daqui da cidade de Atibaia que um belo dia pegou o seu cavalo e resolveu também andar pela ciclofaixa da cidade. Quem não se lembra dessas imagens, hein? Lamentável, né? E ainda falando de motoristas infratores em Bragança Paulista, um homem de 51 anos causou um acidente lá no bairro Jardim Águas Claras no último fim de semana. Ele dirigia alcoolizado e sem carteira de habilitação. O homem de 51 anos estava em um veículo modelo Nissan e trafegava pela Avenida Luiz Gonzaga quando invadiu a contramão e bateu em um Celta. A polícia militar esteve no local e logo constatou a embriaguez do homem, pelo cheiro e também pelo jeito de falar. Após ser pego no teste do bafômetro, ele também foi constatado que o indivíduo não possuía carteira nacional de habilitação, já que nunca renovou o documento. Ele foi conduzido à delegacia e autuado em flagrante. Porém, vejam só, olha o absurdo que está esse país, hein? Ele acabou sendo liberado após pagar fiança. Ou seja, ele está liberado para, quem sabe, da próxima vez conseguir fazer alguma vítima fatal. A justiça não pode e não deveria agir desta maneira. Por sorte, nesses casos que acabamos de falar, ninguém saiu ferido. Mas, às vezes, acidentes envolvendo a direção deixam duras marcas na vida de pessoas que não têm nada a ver com a situação. Lembra, semana passada, que nós mostramos aqui o caso do motorista que teve um mal súbito e acabou atropelando uma idosa que estava sentada em um banco no calçadão de Piracaia? Imagens de câmeras de segurança registraram o exato momento em que o carro invadiu o calçadão e acertou a idosa. Vamos conferir na reportagem do nosso parceiro Damarisson Brito, do Piracaia na Rede. A idosa foi atropelada por um carro enquanto aguardava no banco de madeira localizado no calçadão na manhã da última terça-feira, dia 31 de maio. O veículo invadiu o calçadão, atropelou a senhora de 65 anos, além de derrubar vasos e colidir com outro carro, o que fez o veículo parar.
De acordo com a Polícia Militar de Piracaia, um idoso de 80 anos sofreu um mal súbito ao tentar sair de uma vaga onde estava estacionado. Com isso, ele invadiu o calçadão, atropelou uma senhora e parou quando colidiu com outro carro que seguia na frente. Uma câmera de segurança registrou o momento em que um carro desgovernado atingiu a senhora que aguardava o marido no banco de madeira em frente à casa lotérica. Ela foi levada para a Santa Casa de Piracaia e teve ferimentos leves, mas já está em casa. O condutor do veículo também foi levado à Santa Casa e passa bem. Uma ótima tarde para você que acompanha o Jornal Dia a Dia. Vamos com as notícias do esporte aqui na nossa região. Semana passando e essa semana é dia de novo desafio para o Atibaia Superchargers no Paulista de Futebol Americano Flag 8x8. Os nossos guerreiros vão até a cidade de Nova Odessa enfrentar o Guarani Indians, lá da cidade de Campinas. Os Chargers precisam da vitória para se recuperar do tropeço contra os Weavers no último jogo lá em Cerquilho. Também precisam subir na tabela de classificação da Conferência Caipira, onde eles ocupam a 6ª colocação. E no grupo Caipira Leste, os Chargers são o 4º colocado. Nas redes sociais, a galera já mandou avisar para cancelar o compromisso de Dia dos Namorados, porque domingo é dia de jogo. A partida acontece na tarde desse domingão, tem viagem, então a galera vai ter que dar de presente a vitória para a mulherada. Boa sorte para os Chargers que voltem com a vitória. E em meio à crise, amanhã o Bragantino tem mais uma parada duríssima no Brasileirão. O Massa Bruta recebe o Flamengo no Nabizão para tentar reencontrar o caminho das vitórias que não acha há 9 jogos, mais de um mês. O time treinou agora à tarde no CT que fica na divisa entre Bragança e Tuiuti e não deve ter muitas mudanças quanto à equipe que perdeu para o Inter no domingo. A expectativa maior é quanto à volta do zagueiro Léo Ortiz, que estava na seleção brasileira, mas não participou dos amistosos contra a Coreia do Sul e Japão. Com isso, o capitão deve ter plenas condições de jogo e pode ser relacionado para a partida, reforçando a defesa do Massa Bruta, que precisa parar de sofrer gols, hein, Braga? Pelos lados do Flamengo, a coisa também não anda muito boa não, hein? O rubro-negro vem de derrota para o Fortaleza em pleno Maracanã no último domingo e o técnico Paulo Souza também está na corda bamba com os últimos resultados. Enfim, é um grande confronto para as duas equipes. Massa Bruta e Mengão se enfrentam amanhã às 8h30 da noite no estádio Nabi Abichedi. Esperamos que o Massa Bruta possa, então, vencer o poderoso Flamengo e reencontrar o caminho das vitórias. Seria bacana uma vitória em cima do Mengão para mandar a crise para lá e recomeçar esse trabalho rumo à retomada no Brasileirão, que foi o último campeonato que sobrou aqui nessa temporada de 2022. Essas foram as notícias do esporte aqui no Jornal Dia a Dia dessa terça-feira, excepcionalmente a edição de hoje gravada, mas você amanhã acompanha ao vivo a nossa edição com o Cacá Pompeu e eu aqui dando aqueles abraços que você conhece e gosta bastante. Assiste aí o nosso podcast Hora do Café e continue ligado na Atibaia TV porque a notícia chega até você. Um ótimo final de tarde, começo de noite e até amanhã.